Naquela noite, o silêncio de Jerusalém escondia uma das cenas mais dolorosas da história. Um amigo pisaria na escuridão para vender o Filho de Deus. Não foi um inimigo declarado, nem um soldado romano, nem um sacerdote furioso. Foi alguém próximo, alguém escolhido, alguém que caminhou ao lado de Jesus. Judas Iscariotes não era um estranho entre os discípulos. Ele comia com Jesus, ouvia seus ensinamentos, via milagres e testemunhava momentos que mudariam o mundo. Ele viu cegos enxergarem, paralíticos andarem, leprosos serem purificados e corações endurecidos tremerem diante das palavras mansas, mas poderosas, do Mestre de Nazaré. Enquanto multidões seguiam Jesus por esperança, cura e salvação, Judas caminhava entre os 12 com um segredo crescendo lentamente dentro do peito. Por fora, parecia apenas mais um discípulo. Por dentro, algo apodrecia em silêncio, como uma sombra que se espalha sem fazer barulho. A Bíblia mostra que Judas cuidava da bolsa do grupo, administrando o dinheiro. Era uma função de confiança, uma posição que revelava proximidade. Mas confiança, quando misturada com ambição e escuridão, pode se tornar uma arma terrível. E foi exatamente isso que aconteceu naquele caminho. Judas não caiu de uma vez. Traições quase nunca começam grandes. Elas nascem pequenas, escondidas em pensamentos alimentados longe dos olhos dos outros. Talvez tudo tenha começado com frustração. Talvez Judas esperasse um Messias guerreiro, um libertador político, alguém que esmagasse Roma com força. Mas Jesus falava de amor, perdão, serviço, humildade e cruz. Ele não prometia palácios terrenos, e sim um reino eterno. Para um coração dominado por interesses humanos, as palavras de Jesus podiam soar belas, mas decepcionantes. Judas queria algo diferente do plano divino. Mesmo assim, Jesus nunca o afastou, nunca o humilhou publicamente, nunca deixou de tratá-lo como discípulo, mesmo sabendo exatamente o que existia nele. E aqui começa uma das partes mais impressionantes dessa história. Jesus sabia. Desde muito antes, ele já conhecia o coração de Judas. Imagine isso por um instante. Jesus olhava para Judas, falava com Judas, ensinava Judas, dividia o pão com Judas, sabendo da futura traição. Isso torna tudo ainda mais pesado. Não era uma surpresa para Cristo, mas continuava sendo uma dor real, profunda e humana. Chegou então um momento decisivo. Os líderes religiosos queriam prender Jesus, mas precisavam fazer isso longe da multidão, sem causar tumulto. Foi nesse cenário que Judas se aproximou deles, não para defender o mestre, não para alertá-lo, mas para negociar sua entrega. A cena é fria, quase inacreditável. Judas pergunta quanto receberia para entregar Jesus, e o preço foi estabelecido: 30 moedas de prata. 30 moedas. O valor que entrou para a história como símbolo de ganância, cegueira espiritual e da tragédia de trocar o eterno pelo passageiro. A partir daquele instante, Judas começou a procurar uma oportunidade certa para cumprir o plano. O traidor já andava dentro do círculo íntimo. Enquanto Jesus ensinava sobre amor e sacrifício, Judas carregava no peito um acordo sombrio. Cada passo ao lado do mestre tornava tudo mais pesado. Então, chegou a última ceia, uma das noites mais emocionantes e tensas de toda a narrativa bíblica. O clima ali já não era comum. Jesus sentou-se à mesa, com seus discípulos, para compartilhar o pão e o vinho, revelando que seu sofrimento estava muito próximo. Mas, no meio daquela refeição sagrada, ele disse palavras que gelaram o ambiente. Um de vocês vai me trair. Imagine o impacto daquelas palavras. Os discípulos começaram a se olhar, assustados, confusos, aflitos, perguntando um por um:
Sou eu, Senhor. No meio da mesa, a tensão crescia. O traidor estava ali, ouvindo a voz de Jesus, respirando o mesmo ar, fingindo inocência. Judas também perguntou: Sou eu? E essa pergunta carrega um peso enorme, porque ele já sabia perfeitamente o que havia decidido fazer. Jesus respondeu de forma que revelou conhecimento completo da situação. Nada escapava aos seus olhos. Nenhum disfarce funcionava diante do Filho de Deus. Mesmo assim, Jesus não reagiu com violência, não gritou, não expôs Judas com ódio. A calma de Cristo deixava a cena ainda mais forte. Aqui está uma verdade poderosa. O amor de Jesus continuou presente até o último instante, mesmo diante da traição mais cruel. Se você está achando essa história forte até aqui, comenta agora o que mais está te impactando e já hype esse vídeo para alcançar mais pessoas. Depois da ceia, Jesus seguiu para o Getsêmani, o jardim onde derramaria sua alma em oração diante do sofrimento que se aproximava. Ali a angústia de Cristo foi tão intensa que o cenário parecia carregado por um peso sobrenatural. O céu parecia silencioso. Enquanto Jesus orava, os discípulos lutavam contra o sono, e em algum ponto daquela noite, Judas já vinha conduzindo a escuridão. Ele não veio sozinho. Guiava soldados e oficiais, levando consigo a chave para identificar Jesus sem erro no meio da noite. E aqui vem o detalhe mais doloroso de todos. O sinal combinado para apontar Jesus seria um beijo. Um beijo, gesto de afeto, respeito e proximidade, seria transformado em instrumento de traição. O amor seria imitado pela falsidade. Quando Judas chegou ao jardim, aproximou-se de Jesus e o chamou com aparente naturalidade. Então, diante de todos, beijou o Mestre. Aquela cena atravessa os séculos, porque revela até onde a hipocrisia humana pode chegar. O rosto parecia amigo, mas o coração estava vendido. Jesus então responde com palavras que cortam a alma. Amigo, a que vieste? Em outras passagens, a dor dessa pergunta ecoa ainda mais. Ele chama Judas de amigo, mesmo naquele momento, mesmo diante da entrega, mesmo diante do beijo traiçoeiro que abriria caminho para a prisão. Os soldados avançaram e prenderam Jesus. A noite mergulhou ainda mais fundo na dor, e os discípulos se espalharam em medo. Judas havia conseguido o que queria. O acordo foi cumprido. O Mestre estava nas mãos dos líderes que queriam condená-lo. Mas a vitória da traição durou pouco, porque depois que o choque passou, a consciência de Judas começou a esmagá-lo. Há pecados que parecem vantajosos por alguns minutos, mas depois se tornam um peso insuportável. Judas descobriu isso tarde demais. Ao ver que Jesus seria condenado, Judas sentiu remorso. Não era arrependimento transformador diante de Deus, mas um desespero profundo e destrutivo. Ele tentou devolver as 30 moedas aos sacerdotes, como se pudesse desfazer o que já havia sido consumado naquela noite terrível. Mas os líderes religiosos não se importaram com sua dor. Para eles, Judas era apenas uma peça útil que já havia cumprido seu papel. É impressionante perceber isso. Judas trocou Jesus por moedas e depois descobriu que nem mesmo aquelas moedas tinham valor suficiente. O pecado sempre promete recompensa, mas entrega vazio. Sempre oferece controle, mas termina em ruína. Sempre seduz, mas cobra um preço cruel. Judas, então, joga o dinheiro no templo, dominado por tormento. O coração dele agora é um campo de culpa, medo e desespero. A tragédia final de Judas não foi apenas ter traído Jesus, foi não correr para o perdão que ainda poderia buscar em Deus. Pedro também falhou, negou Jesus e caiu miseravelmente.
Mas Pedro chorou, voltou e foi restaurado. Judas se afundou no próprio abismo. Essa diferença é crucial. Um coração quebrantado corre para Deus. Um coração consumido pela culpa foge da única fonte de salvação. A história de Judas não existe apenas para mostrar a crueldade de um homem. Ela existe para alertar todo o coração humano. Porque ninguém começa dizendo que trairá o Senhor. Tudo nasce em pequenas concessões, interesses escondidos, prioridades erradas e amor esfriando aos poucos. Judas esteve perto de Jesus fisicamente, mas longe espiritualmente. E essa é uma das lições mais assustadoras dessa história. É possível estar no ambiente certo, ouvir a verdade, cantar, participar, aparentar fidelidade e ainda assim permitir que o coração se perca. A maior traição da Bíblia não foi apenas um ato histórico. Ela se tornou um espelho perturbador para qualquer geração. Toda vez que alguém troca a verdade por vantagem, a fidelidade por interesse ou Cristo por conveniência, a sombra de Judas reaparece. Mesmo assim, essa história também exalta a soberania de Jesus. Porque a traição não destruiu o plano de Deus. Jesus não foi derrotado por Judas. Ele se entregou voluntariamente para cumprir a missão da cruz e trazer redenção à humanidade. Aquilo que parecia vitória das trevas era, na verdade, o caminho doloroso pelo qual o Cordeiro pisaria rumo ao Calvário. Judas traiu com um beijo. Jesus respondeu com entrega. Judas vendeu o Mestre. Jesus ofereceu a própria vida para salvar pecadores. E talvez essa seja a pergunta que fica para cada um de nós hoje. O que estamos fazendo com Jesus em nosso coração? Estamos sendo fiéis de verdade? Ou apenas mantendo aparência? Estamos seguindo por amor ou por interesse? Estamos rendidos ou apenas próximos? A história de Judas dói, porque ela mostra até onde um coração sem vigilância pode cair, mesmo estando tão perto da luz. Mas também mostra que Jesus continua sendo santo, consciente, soberano e disposto a cumprir sua missão, mesmo cercado por falsidade e dor. Se esse vídeo falou com você, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha com alguém e comenta. Fidelidade ou traição? Qual escolha define sua vida?